gente, trazendo para aquilo que nós estamos falando aqui, realmente não pode acabar, irmãos. Mas a gente não pode raliar aquilo que para Deus é importante. E a gente tende a tirar um pouco da importância, sabe? Não é sobre você vir apenas no culto, é sobre você sentar à mesa. Você está entendendo? É diferente. O que o Senhor, Ele quer em nós e através de nós, através dessa série que nós vamos iniciar hoje, essa série de palavras, é abrir a nossa mente, para que nós possamos primeiramente entender qual é o nosso lugar. E eu já quero adiantar para você, qual é o teu lugar, querido? Você é filho, e lugar de filho é sentado à mesa. Lugar de filho é sentado à mesa, junto com o pai, não em qualquer mesa. E aí poderíamos perguntar, em qual mesa você tem se sentado? Em qual mesa nós temos nos colocado? Qual tem sido o nosso nível de comunhão? Porque a mesa que nós nos assentamos define quem somos. A mesa que nos assentamos define quem somos. E o Senhor, nesta noite, querido, nesses dias, Ele convida você, como filho, volta para a mesa. Aleluia. Glória a Deus. E dentro do que eu estava preparando, o tema de hoje seria, na verdade, o terceiro tópico. Mas como hoje é ceia, eu adiantei o terceiro tópico. Orei a Deus, Deus permitiu. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor permitir, é mais propício. Deixa eu adiantar o terceiro tópico. O tema de hoje é discernindo o corpo de Cristo. Porque como filho, irmãos, para nos assentarmos na mesa, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Precisamos discernir o corpo e entender qual que é o nosso lugar. E aqui, falei para vocês abrir, eu não abri, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 27. Hoje, geralmente, irmãos, nós fazemos a ceia antes, né? Mas hoje, eu vou pregar e a própria palavra já vai dentro da mensagem da ceia, e no final a gente ceia, amém? No final a gente assenta à mesa, para participar do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 27, a partir do 27 diz assim: portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque qualquer que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e dormem. Em algumas traduções está mortos. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Somente até aí, por enquanto. Irmãos, existem muitas palavras que falam sobre a ceia. Mas nessa noite eu não quero somente falar da ceia do Senhor. Eu desejo falar sobre essa frase em específico, sobre a parte final do versículo 29 do capítulo 11 que nós lemos, que é, não discernindo o corpo do Senhor. Quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo,
O que a Bíblia está querendo dizer, irmãos? A Bíblia está dizendo que nós precisamos, nos examinar. Nós precisamos ser examinados à luz. Qual luz? A luz de Deus. Quando eu entro no Santo dos Santos, quando eu entro na presença do Senhor, eu consigo o quê, irmãos? Quando eu entro na luz de Cristo, quando eu estou na presença do Eterno, o que eu vejo? Eu vejo a mim mesmo. Quando eu sou colocado sobre a luz de Cristo, quando eu sou colocado sob a luz do Senhor, quando eu estou no Santo dos Santos, a minha vida é iluminada. Mas a gente pensa assim, minha vida é iluminada, coisa boa. Mas quando eu trago luz a mim, isso vai mostrar para mim também quem eu sou. Aonde eu tenho falhado, aonde eu tenho errado, que tipo de homem eu tenho sido. Nós precisamos entender que eu só consigo ver o tanto que eu preciso mudar quando eu entro na presença de Deus. Eu só consigo enxergar o quão miserável homem que eu sou quando eu estou na presença do Senhor. Lá em João, no capítulo 3, versículo 18 ao 21, diz assim, olha: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Aí olha aqui o que João diz: a condenação é essa. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo. A gente pensa que a luz, irmãos, a luz é coisa boa, sim ou não? Não é? Você está no escuro, você acende a luz, a luz é bênção, amém? Só que a luz, ela traz com ela também a condenação. A luz veio ao mundo, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque se eu estou nas trevas, irmãos, quando eu vou para a luz denuncia o que está errado. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então tudo, querido, diante da luz de Cristo, é revelado, é esclarecido. Ou seja, quanto mais eu estou nele, mais eu vejo, mais eu percebo que eu preciso dele. Quando mais perto eu estou do Senhor, mais eu entendo que eu preciso dele, que eu preciso da transformação que vem dele, que eu preciso da lapidação que vem dele. E esse processo de lapidação, esse processo de transformação, querido, às vezes nós pensamos assim, agora a minha vida mudou, minha vida vai ser transformada, porque eu entreguei minha vida para Jesus, eu batizei, eu passei pelas águas, e é isso e aquilo, agora é só alegria. Meu irmão, é só alegria, amém? Mas é porque a gente consegue ter alegria em meio às lutas, mas luta tem, amém? As provações vêm, mas essas provações nós precisamos entender que muitas das vezes é a forma de Deus de nos lapidar. A palavra de Deus diz assim para aqueles que almejam o episcopato, para aquele que almeja o pastoreio, para aquele que almeja a liderança, diz assim, olha, grande coisa almeja. Então, ou seja, quanto mais, querido, responsabilidade é me entregada pelo Senhor, mais eu preciso me aproximar dele. E quanto mais eu me aproximo dele, eu entendo quanto eu preciso dele. Por isso a necessidade, querido, por isso que o desejo do Senhor não é apenas que nós venhamos a um culto e participemos de um culto, não. O desejo do Senhor é que nós nos assentemos na mesa, para que na mesa, querido, possamos compartilhar, para que na mesa possa cair todas as escamas, tudo aquilo que está nos impedindo de enxergar e ver quem nós estamos sendo diante do Senhor. Porque as trevas, o mundo lá fora, sabe, ele tenta mascarar e mostrar para mim e para você assim, ei, não tem nada a ver. Irmãos, eu tenho duas filhas, né? Uma de 28 anos e a outra de 22.
A coisa que a gente que é pai, que tem filho nessa idade, que passou também pela juventude ali, sabe, o que a gente mais usa que é isso, pai, não tem nada a ver isso. As coisas mudaram, não tem nada a ver. Não tem, meu irmão, que não tem nada a ver, a Bíblia não muda. O mundo pode mudar, as coisas do mundo vão mudando, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Sabe, se eu quero viver e usufruir de tudo aquilo que Deus ele tem para mim, querido, eu preciso entender também quem eu preciso ser diante dele. É maravilhoso nós dizermos assim: eu sou filha de Deus. É algo tremendo isso, sim ou não? Só que como filho, irmãos, eu preciso entender as minhas responsabilidades de filho. Um filho não faz, eu acho... Eu tenho falado isso aqui às vezes na igreja, né? Principalmente com a liderança, quando a gente se reúne, quando faz uma reunião e tal. Eu não gosto desse tipo de liderança, desse tipo de paternidade, sabe? Desse tipo de pastoreio que é colocado uma imposição, sabe? Eu não acho legal isso. Eu acho que as pessoas elas têm que fazer tudo o que for fazer, irmãos. Precisamos de fazer com amor. Porque se eu sou filho, um filho, ele não faz porque é obrigado. Um filho, ele faz porque ele ama o pai. E essa é a vontade de Deus, porque, meu irmão, Jesus ele não morreu na cruz por você, porque ele foi obrigado, não, porque ele não foi. Lá no Getsemane, se ele quisesse ter realmente desistido, como ele pensou em desistir, mas se ele tivesse realmente desistido, ele tinha desistido e pronto. Quem que impedia ele? Quando os soldados chegaram ali para prender Jesus, quando ele desceu do Getsemane, lá em João capítulo 18, se você vê lá, quando os soldados vêm para prender Jesus, se Jesus quisesse ali, meu irmão, fulminar todo mundo ali, ele fulminava. Jesus, há pouco tempo antes, ele já tinha falado com seus discípulos, que ninguém tomava a vida dele ele ia entregar. Ninguém prendeu Jesus, não veio um grande exército, né? Um exército assim... poderoso, que tipo assim, olha, agora não tem jeito, quero ver ele. Não foi isso, irmão. Jesus não foi preso porque ele não tinha saída, não. Jesus foi preso porque ele amou a mim e a você. Foi por isso. Eu sempre, às vezes, quando eu toco nesse assunto, eu gosto de falar isso, porque eu acho maravilhoso o que Jesus fez, irmão. Eu costumo dizer que o segredo da nossa fé está nos detalhes. E eu sei que muitos que estão aqui nunca prestaram atenção em João 18 dessa forma. A não ser aqueles que já ouviram falar aqui, porque eu acho que eu já falei isso aqui. Mas, aqueles que nunca ouviram, eu tenho certeza que às vezes você nunca observou isso. Lá em João 18, quando Jesus estava para ser preso, Judas veio e beijou ele, mostrou para os soldados quem era Jesus. E quando Jesus veio, viu aquela multidão e os soldados se aproximando dele, Jesus pegou e gritou e perguntou, junto aos seus discípulos atrás dele: a quem vocês procuram? Aí os soldados viraram e falaram assim: a Jesus o Nazareno. Jesus pega e fala assim, irmãos, a Bíblia fala vários nomes de Deus. A Bíblia fala sobre vários nomes, Yavé, Shalom, Adonai, vários nomes, né? Elohim, existem vários nomes que definem Deus, mas todos esses nomes falam de uma Jirê, fala de algo específico de Deus. Igual Jirê, é o Deus da provisão. É um nome que define algo específico dele, mas não define ele. Amém? Não define quem ele é, porque o Jeová Jirê é muito pouco para definir o nosso Senhor. Amém? Agora existe um nome que os judeus, eles temem, eles têm temor em pronunciar esse nome, dizendo a respeito de Deus. Qual que é esse nome? O Eu Sou. É o mesmo nome que o Senhor disse para Moisés, quando Moisés perguntou, mas quando o faraó perguntar quem te enviou, eu falo que quem me enviou, diga que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou define quem Deus é, porque eu sou, quem que eu sou? Eu sou o Jeová Jirê, eu sou o Jeová Rafá, eu sou, ele é completo. Diga que o Eu Sou te enviou. E
E Jesus, querido, em sua trajetória, ele nunca se apresentou para a humanidade: olha, eu sou Deus poderoso, eu sou o Senhor. Não, ele nunca, ele sempre se apresentou. Às vezes a pessoa: tu és o Cristo. Olha, você está dizendo que eu sou. Às vezes com o discípulo ali, ele ali, nas parábolas e nas instruções, ele se referia e mostrava que ele era o Cristo. Mas para a multidão ele nunca tinha se revelado como o Deus poderoso, nunca. Aí ele pergunta: a quem vocês procuram? Eles: a Jesus o Nazareno. Está lá em João 18, a partir do versículo 4, se eu não me engano. Você pode olhar depois. Jesus pega e diz assim: eu sou. Quando Jesus diz eu sou, a Bíblia diz que todos que estavam na frente dele caíram. Eles não conseguiram ficar de pé, inclusive os soldados. Eu imagino a cena, Samuel. Eu sou. Todo mundo no chão. E Jesus lá em pé, olhando aquilo. Aí eu imagino aquele soldado, aqueles caras levantando, tentando ficar de pé, né? Por causa da glória de Deus. É difícil, o cara, com muito custo, o cara fica de pé. Aí Jesus pergunta de novo, está lá na Bíblia, você pode ler: a quem vocês procuram? Aí eles: a Jesus o Nazareno. Ele: eu sou. Eles... Por que Jesus fez isso? Para mostrar que ninguém prendia ele, ele estava se entregando. Ele estava se entregando. Meu irmão, são esses detalhes que me deixam mais e mais apaixonado por ele. Sabe, Jesus é maravilhoso, cara. Ele é tremendo. Por isso, uma das grandes artimanhas do diabo, querido, é roubar, sabe o quê? É roubar o teu tempo. É roubar o teu tempo, é fazer você pensar tipo assim: olha, eu não posso fazer isso, eu não posso ir. Porque se você não tiver tempo para estar com Deus, você vai continuar sendo essa pessoa que você é. Porque o que me transforma, querido, não é a pessoa boa que o Pablo é. O Pablo é uma pessoa maravilhosa. E isso, o Pablo é um homem de Deus. Esse Pablo é 10, ele é fera. Meu irmão, esse Pablo não vale nada. Pensa num cara ruim, esse tal de Pablo. Sabe o que tem me mudado, o que tem me transformado? É a minha proximidade do meu Pai. É sentar na mesa com Ele todos os dias. É poder estar com Ele. Isso que tem transformado o meu caráter. Isso que tem me lapidado dia após dia, querido. O que torna você uma pessoa melhor. Não é a tua capacidade, não é a tua criação, não. O que torna você uma pessoa melhor é o tanto que você está com Ele. Às vezes pessoas dizem assim: fulano não muda. Ah, eu não mudo. Ah, Senhor, eu não consigo, eu não posso. É lógico que não pode. Você está tentando com as suas forças. Nada acontece na minha vida, mas é lógico, querido. Você está achando que você vai chegar aqui no culto, o pastor vai chegar para você com uma varinha, sim, salabim. Não, irmão. A gente aqui, a gente dá direção, a gente dá uma direção a qual você deve seguir. O Senhor, Ele vem, Ele transforma a nossa vida de uma forma radical, de uma forma linda e maravilhosa. Agora eu preciso também ter o desejo de estar com Ele na mesa, como hoje, um culto de ceia do Senhor. Sabe por que, querida, a sua vida nunca será transformada? A sua vida nunca será transformada se você não tiver tempo com Deus. Somente quando você entra na câmara secreta que você vai ver quem você é realmente e o tanto que você precisa ser transformado. Pastor, mas por que hoje está falando tanto a respeito disso? Sabe, meu irmão, porque eu falei que eu mudei a ordem, né? Mas na verdade o Senhor me deu uma direção para esse ser o primeiro tópico, e esse é o primeiro tópico. Então, ou seja, a primeira coisa, querido, que eu preciso entender para me assentar à mesa é discernir o corpo. Pastor, mas o que isso tem a ver com o que o senhor está falando? Discernir o corpo, ainda não entendi o que é isso. Calma que você vai entender. Mas a primeira parte de entender e discernir o corpo, você precisa entender que você faz parte do corpo, sim ou não? Então você precisa entender quem você é. Eu preciso me discernir como parte desse corpo.
A minha vida, a minha proximidade, a minha intimidade com Deus, ela me transforma. No verso 42:5 do livro de Jó, diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Deus é visível, irmãos? Não. Mas por que Jó diz que ele o via com os próprios olhos? É porque Jó, ele teve uma intimidade diferente com o Senhor. Jó estava falando aqui a respeito da experiência que ele estava tendo com Deus naquele momento de intimidade, naquele momento de aproximação. Sabe, irmãos, é igual eu falei aqui, nós raliamos aquilo que Deus tem para nós. Ei, querido, nós não fazemos, sabe, muitas das vezes ideia, nós não temos muitas das vezes noção de tudo aquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Ei, igreja Lagoinha Manhuaçu, você está deixando de viver muitas coisas em Deus, talvez por você não entender quem você é nele, por você não entender quem você é no Senhor, querido. Você deixa de usufruir aquilo que pertence a você. A Bíblia fala que nós podemos todas as coisas. Ele não fala algumas. A Bíblia não fala algumas, a Bíblia fala todas. Todas as coisas nós podemos, todas, naquele que nos fortalece. E se eu posso todas as coisas, por que eu não estou vivendo todas as coisas? Talvez porque eu não estou tomando posse daquilo que é meu. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, querido, ele pegou a herança que era dele, a parte que era dele do pai, foi embora, gastou tudo com meretrizes, gastou na zoada, gastou tudo ali. Quando ele viu a situação dele, que ele estava ali, nós vamos falar disso num outro tópico, mas vou dar um spoiler aqui. Quando ele viu ali a situação que ele estava, ele falou assim: eu vou voltar para a casa do pai. Quando ele estava ali sentindo o desejo de comer o alimento dos porcos, o que ele falou? Eu vou voltar para a mesa do meu pai, porque lá até os empregados comem do bom e do melhor, até os servos comem do bom e do melhor. Eu vou voltar para lá, nem que seja para me ser um servo. Eu volto. E aí aquele homem volta para casa. Quando ele chega em casa, o pai estava como? Bravo, nervoso, enfurecido, com uma vara na mão, um porrete para sentar nele. Não, o pai estava de braço aberto, esperando o filho voltar. Meu amado, não importa o que você fez de errado, entenda uma coisa: Deus ele não tem problema com o pecado que cometemos. Deus ele tem problema quando nós amamos o pecado e não a Ele, quando nós queremos viver no pecado. Deus ele ama você sendo quem você é, e Ele quer transformar você. Ele não aprova as práticas erradas, mas quando você, querido, abre o coração, e por mais lascado que você esteja, por mais coisa errada que você tenha feito, você fala: Senhor, eu quero me arrepender diante de Ti, Pai, eu quero mudar, eu quero ser transformado. O Pai está sempre de braço aberto te esperando. E aí aquele filho volta para casa, o pai pega, você conhece a história, coloca um anel no dedo dele, né? Põe sandálias, vestes novas, manda matar um cordeiro do melhor que tinha, faz um banquete para ele. Aí vem o outro filho que estava em casa, atribulado, e pega e fala: poxa pai, eu sempre estive aqui contigo, sempre valorizei as coisas do Senhor, nunca desprezei as suas coisas, nunca te traí, nunca te decepcionei, sempre fui um filho, sabe, exemplar, né? Tem muita gente assim que acha: eu sou o cara. E aí o filho vira para o pai e fala assim: você nunca deu um cordeiro para me celebrar com meus amigos, agora esse aí, que gastou tudo que era do Senhor, que desprezou isso e aquilo outro, o Senhor agora dá um banquete para ele. O que o pai vira para o filho e diz? E essa é a lição que eu quero passar para vocês aqui agora, nessa noite. Não é nem sobre o filho pródigo,
é sobre o filho que ficou. Amém? Porque nós estamos falando de quê aqui? Nós estamos falando de quem não sabe quem é. O filho que ficou em casa, ele era um bom servo, sim ou não? Ele cuidava das coisas do pai, ele fazia tudo para o pai, ele era um exemplo de servo, mas ele não sabia quem ele era, ele não sabia que ele era filho. Porque o que o pai vira para ele e diz: filho, o cordeiro sempre esteve aí, era só você ter pegado. Ele era filho, mas ele se posicionava como servo. E se nós, querido, como filhos, só nos posicionarmos como servos, nós vamos deixar de usufruir tudo aquilo que o pai tem para nós. Precisamos ser, como filhos, bons servos. Sim. Não é achar que eu sou filho, Deus vai enviar os servos para me servir. Não. Eu, como filho, eu preciso ser um bom servo. Amém? Mas eu preciso entender quem eu sou. O que a Bíblia está nos ensinando com isso, querido? A autoridade que eu tenho de filho, de me posicionar e tomar posse de tudo aquilo que é meu. Ei, igreja, tem coisas preparadas para mim e para você, irmãos, que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Quando nós nos dispomos a sentar na mesa, a estarmos com o Pai, e entendemos quem Ele somos, porque quando nós entendemos quem Ele é, Ele revela para nós quem nós somos. A revelação de quem Deus é, nos revela quem nós somos em Deus. Jesus pergunta aos discípulos: quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és Eliseu, outros dizem que você é o Messias e tal. Mas e vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vira para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaste, pois eu te digo, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha só, Pedro, ele teve a revelação de quem era Cristo, e por esse motivo, Cristo revelou a ele quem ele seria em Deus, o fundador da igreja. O fundador da igreja. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você sabe quem é Cristo? O diabo não quer, amado, que você seja íntimo de Deus, porque a intimidade te molda. A intimidade amolece o coração de Deus. As nossas atitudes, amados, elas nunca são neutras. Nunca. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, tem um peso. Ou produz bênção, ou produz maldição. Daqui a pouco nós vamos participar do cálice do Senhor, da ceia do Senhor. E Paulo, ele chama esse cálice de o cálice da bênção. Porém, nós lemos aqui que quando eu tomo ele indignamente, esse cálice da bênção, ele se torna o que na minha vida? Porém, as pessoas pensam que tomar indignamente é o quê? É se eu tenho pecado ou não, não é? Eu pequei, eu não posso cear. Não é assim? As pessoas pensam. Porém, irmãos, está errado. O pecado, ele não tem o poder de me impedir de cear. Não tem. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é maior, o pecado ou o sacrifício de Cristo na cruz? O pecado, ele só tem um poder de me impedir de ceiar. Você vai entender o que eu vou dizer aqui. Talvez você nunca ouviu isso, você está assim: que isso, pastor, está falando heresia ali. Calma aí que você vai entender. Por que o pecado não pode nos impedir, querido? Porque tem alguém perfeito aqui? Se tiver alguém perfeito, levanta a mão, por favor. Tem? Não, né? Então, se você não é perfeito, é sinal que o quê? Sinal que você está sujeito ao erro, sim ou não? Então você vai pecar, irmão. Humanamente falando, por maior ou menor que seja, você vai pecar, você vai errar. Amém? Agora, por que eu digo que o pecado não pode me impedir de ceiar? Porque se eu tenho um coração em Deus, por mais que eu fale, eu vou me arrepender diante dele. Então eu me arrependi, acabou, irmão.
Eu posso ter cometido um pecado ontem. Eu posso ter cometido um pecado hoje de manhã. Se eu me prostrar diante do Senhor, me arrepender, acabou. Então o pecado não pode me impedir de ceiar. Só pode me impedir se eu quiser continuar pecando. Se eu quiser continuar vivendo no pecado, aí pode me impedir, mas fora isso não. Então quando Paulo fala sobre tomar o cálice indignamente, Paulo não está falando do pecado. Paulo fala logo em seguida, ele fala sobre discernir o corpo de Cristo. Então, querido, o que me impede de ceiar é se eu não discernir o corpo. Se eu não discernir o corpo de Cristo, eu não estou apto para ceiar. Nós aqui, irmãos, nós vamos fazer por parte, porque nós cremos que quando participamos do corpo e do sangue, a gente permanece em Cristo. Então há uma necessidade de nós ceiarmos, há uma necessidade de nós participarmos da ceia do Senhor. João 15:7 diz assim: olha, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha aí, que bênção. Que bênção, hein, Mateus? Olha o que está falando ali. Você pode pedir o que você quiser que vai ser feito. É bênção, não é? Só que está falando antes que se você permanecer nele, se a palavra dele estiver em você e se você estiver nele. Então, irmãos, há tudo é uma condição. Aí tem gente que sobe para pregar e fala assim: olha, pede o que quiser que o Senhor vai te dar. Mas eu como pastor, irmãos, eu não sou esse tipo de pregador, amém? Eu não estou aqui para contar lorotinha para você. Eu não estou aqui para fazer você sair daqui simplesmente apaixonado por Jesus. Eu disse, nossa, Jesus é um conto de fada. Não, não, Jesus não é um conto de fada, meu irmão. Jesus é uma realidade que ela inicia em nós. Por que eu falo que em nós? Hoje inicia em nós. Por quê? Porque você vê que sempre que o Senhor fala de uma bênção, antes de uma bênção tem uma atitude que eu preciso ter. Então, eu preciso permanecer em Cristo para o meu pedido ser aceito. Só que não posso permanecer em Cristo de qualquer maneira. Tem que haver um conserto. Se eu não participo da ceia, eu não permaneço em Cristo. Mas se eu participar sem discernir também o corpo, eu não estou permanecendo em Cristo. Não adianta eu participar da ceia de qualquer maneira. Então, se nós analisarmos aqui, nós vamos ver que a igreja de Coríntios era uma igreja poderosa, irmão. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha vários dons. Vários dons. Pode pegar Coríntios capítulo 1, versículo 6, você vai ver o Senhor, o apóstolo Paulo falando ali: olha, não falta nenhum dom para vocês. Não falta nenhum dom para vocês. Só que tem um detalhe: eles tinham um dom de cura, mas eles estavam doentes. Você entende? Porque Paulo diz que ali muitos fracos e doentes, e muitos que dormiam. Era por isso. Porque eles não discerniam o corpo. Uma igreja poderosa, irmãos. Uma igreja de dons. A igreja tinha todos os dons. Imagina, irmão, você entrava na igreja, quando vê tinha um ali profetizando, o outro falando em língua, o outro ali interpretando. Aí quando vê, já chegava a irmã aqui, já entrava um cadeirante, já saía andando. Imagina uma igreja assim, irmãos. Que tem de doido, coisa bênção, demais. Negócio poderoso. Tremendo, sim ou não? Mas Paulo diz para uma igreja dessa: há muitos entre vós, muitos, que estão fracos, doentes e que dormem. Primeiro ele diz que tem dom, depois ele diz que estão fracos, doentes e que dormem. A igreja do Coríntios, ela tinha um problema, ela tinha dons, mas estava doente, porque não estava discernindo o corpo de Cristo. E o que é discernir? Vamos aniquilar aqui, vamos fumilar aqui para a gente chegar onde a gente quer chegar. O que é discernir? É ver claramente, distintamente, é distinguir uma coisa da outra, é ver com clareza. A igreja precisa discernir o corpo de Cristo. Se a igreja não discernir o corpo, ela vai ficar fraca, doente e morta. Porém, existem
biblicamente falando, existem dois corpos de Cristo. Existe o corpo físico, amém? Jesus esteve na terra, que sentiu cansaço, fome, frio. Esse corpo morreu, mas venceu a morte, foi glorificado, está sentado à direita de Deus Pai, amém? Esse é o primeiro aspecto do corpo de Cristo. Existem dois aspectos do corpo de Cristo. O primeiro aspecto é o físico, é o que viveu na terra, é o que viveu como eu e você, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. O segundo aspecto do corpo de Cristo é o corpo místico de Cristo. Sabe qual é o corpo místico de Cristo? É a igreja. Lá em Efésios fala sobre ele. É a igreja. Muitas das pessoas investiram no corpo de Jesus. Maria, José, Nicodemos, Madalena, os 3 reis magos. Muitas pessoas na época de Jesus, enquanto ele estava vivo, investiram no corpo dele, investiram nele. Sim ou não? Muitos. Lá em Lucas fala de algumas mulheres que investiram no corpo físico de Jesus, investiram com seus bens. Mas por que era necessário investir naquele corpo de Jesus? Porque era através daquele corpo que Deus operava aqui na terra. Era através do corpo físico de Jesus que Deus operava na terra naquele tempo. Então por isso a necessidade de investir no corpo físico. Mas por que a necessidade de investir no corpo místico de Jesus? Investir na igreja. Porque é através da igreja que o Senhor opera hoje na terra. Então, irmãos, quando eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo, eu entendo que Paulo, quando ele diz que toma a ceia indignamente por não discernir o corpo de Cristo, Paulo está se referindo de quê, irmãos? Está referindo da igreja. Está referindo de nós. Está se referindo a nós. E eu te pergunto, irmãos, se Jesus estivesse aqui hoje no corpo físico, andando sobre a terra como andou há mais de 2000 anos atrás, você investiria nele, sim ou não? Hein? Você investiria em Jesus? Se Jesus, irmão, chegasse aqui em carne e osso, aqui agora, aqui, ó, andando aqui, o que você faria, irmão? Você trataria ele apenas como um popstar, como nós tratamos hoje os ídolos aí no mundo aí, os fãs, né? Ou você investiria no corpo de Jesus? E aí eu pergunto a você, por que nós às vezes não investimos no corpo de Cristo místico, na igreja? Por que às vezes temos tanta dificuldade, querido, de investir na igreja, de discernir quem é a igreja? Porque é através da igreja que Deus se manifesta, ou quer se manifestar hoje em dia. A nossa geração não tem um Jesus de carne e osso. A nossa geração tem um corpo místico de Cristo, que é a igreja. Meu irmão, não adianta você dar dízimo e ofertar se você não tiver um discernimento e paixão pelo que você está fazendo. Não adianta. Se você não discernir o corpo, se você não tiver paixão por isso, não adianta. Eu preciso entender com clareza o corpo de Cristo. Eu preciso discernir o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eu preciso fazer isso. Eu tenho certeza, querido, que nós discerniríamos perfeitamente o corpo físico de Cristo. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui hoje seria um investidor no corpo físico de Jesus. Mas o que nós temos feito com a igreja, com o corpo místico, irmãos? Nós não estamos discernindo. Sabe, quando eu brigo com alguém, com um irmão, sabe, quando há algo entre mim e você, se há algo, querido, que eu tenho contra você ou você contra mim, nós estamos deixando de discernir o corpo. Quando eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo, eu entendo assim que tudo aquilo que eu fizer contra qualquer um que faz parte do corpo, eu estou fazendo com o próprio Jesus. Mas quando eu falo investir, não é somente em dízimo e oferta não, irmãos, é com tudo. Se você vai cantar,
Cante com paixão, como a nossa irmã estava falando aqui. O porquê, o motivo, um dos motivos que ela adora ao Senhor. Meu irmão, tudo aquilo que nós vamos fazer, se você vai pregar, pregue com paixão. Se você vai cuidar de alguma coisa na casa do Senhor, na zeladoria, o que você vai fazer, faça com paixão, com amor, com dedicação. Dê sempre o teu melhor. Fracos, doentes e mortos. Quando a Bíblia diz que por não discernir o corpo de Cristo, há muitos fracos, doentes e que dormem, querido. O que quer dizer? Fazer por fazer, não sabendo o que estão fazendo. Cantar por cantar, ser diácono por ser, vir no culto por vir. Meu irmão, diante de Deus, humanamente falando, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje. Eu estou desde quinta-feira passando muito mal. Sexta-feira fiquei o dia todo na cama, o dia inteiro passando mal, nada parando no estômago. Sabe, ontem eu achei que ia melhorar, e aí à noite passei mal de novo, não consegui pregar o olho à noite. Hoje, antes de vir para cá, eu falei que Gisele, estou numa fraqueza doida. Então, irmãos, humanamente falando, eu não estaria aqui hoje, mas sabe por que eu estou? Porque eu amo estar aqui, irmão. Eu amo fazer isso. Sabe, eu não venho simplesmente porque eu quero vir. Não. Eu amo, irmãos. Quando a gente ama, a gente não faz apenas porque quer. A gente não faz apenas porque quer. Quando a gente ama, cara, a gente... Sabe, tem um apóstolo que eu gosto muito dele, o apóstolo Luiz Hermínio. Luiz Hermínio, ele costuma dizer assim, às vezes a pessoa pega e fala assim: eu não amo fulano porque ele não merece o meu amor. Aí ele diz assim que a pessoa não merece o teu amor, mas ela precisa do teu amor. Então eu não amo porque a pessoa precisa, eu amo porque a pessoa, eu não amo porque a pessoa merece, eu amo porque a pessoa precisa. Então assim, quando eu entendo que é o corpo de Cristo, sabe? Eu perdoo a Rayane, não é porque ela merece, é porque ela precisa do meu perdão, cara. Eu tenho dia que eu chego na igreja, irmãos, eu não estou a fim de sorrir. Mas sabe por que eu arreganho o meu sorriso? É porque talvez a pessoa está chegando aqui, ela está precisando de ver um sorriso. Teve uma vez que eu abracei uma pessoa, a pessoa falou comigo que era tudo que eu estava precisando, de um abraço apertado desse que você me deu. Às vezes a pessoa está precisando apenas de um abraço. Mas você chega na igreja com seus problemas, sabe? Nossa, você tem que ir na igreja hoje. E vem por vir. Não, irmão, a gente não faz por fazer, a gente faz por paixão, a gente faz porque a gente ama. Não tem problema se o meu coração está cheio de mágoa. Eu vou subir para cantar assim mesmo. Não tem problema se o meu coração está cheio de rancor, de mágoa. Eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou servir o Senhor do mesmo jeito. Não, meu irmão, você pode até estar fazendo, mas você pode até estar funcionando, mas você não está fluindo. Você está fazendo por fazer. Deus não está recebendo nada que você está fazendo. Se você estava... Me perdoa, igreja. Falar igual o pastor outro dia falou comigo: pastor, você não tem que pedir perdão quando você estiver pregando assim, não. Mas eu tenho a mania. Porque, irmão, às vezes a pessoa vem para a igreja querendo uma... Irmão, mas se você pegar metade da palavra que o Senhor está te dando aqui hoje, a tua vida vai ser transformada e você vai ser a pessoa mais abençoada de Manhuaçu. Se você não quer, eu recebo. Eu vou sim, em nome de Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, que o Senhor me deu um ministério, querido, para te ensinar princípios que vão transformar a tua vida. Você não vai sair daqui emocionado. Você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. A coisa é séria. O que Paulo está dizendo? Ei, julgue a você mesmo. Você não está discernindo, julgue a você mesmo. Hoje teremos a ceia aqui. E o que o Senhor está falando para mim e para você é: julgue a você mesmo.
Se você está trabalhando para no corpo de Cristo com paixão, não é para o corpo, é no corpo. Porque quando eu falo para o corpo, eu não me coloco como parte dele. Mas se eu trabalho no corpo, eu estou me incluindo. Eu faço parte dele. E se eu faço parte dele, eu estou apto para sentar à mesa. Então, eu estou trabalhando no corpo de Cristo com paixão. Eu estou servindo o corpo de Cristo com paixão. Examine a você mesmo antes de ceiar. Ame o corpo de Cristo. Sirva o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, pastor, qual é a oportunidade que eu tenho de investir no corpo? Orar por esse corpo. Cuidar desse corpo. Tudo que você faz, querido, para esse corpo, você está fazendo para o teu próprio bem. Nós estamos falando aqui sobre trazer os filhos de volta para a mesa. O que tem a ver, pastor, isso? Trazer os filhos de volta para a mesa com discernir o corpo. A mesa fala de comunhão, a mesa fala de unidade. E eu discerni o corpo, querido. Eu discerni aquele que se assenta à mesa comigo. O pai, ele quer trazer os filhos de volta para a mesa, para que haja comunhão, para que haja unidade, para que haja entrega, para que haja amor, para que haja cumplicidade. Muitos têm vivido para si mesmo, divididos. Mas você sentar na mesa, trazer de volta para a mesa, fala trazer de volta para o centro, trazer de volta para a vontade do Pai. Fala a respeito sobre tirar as escamas dos olhos, para nós entendermos quem Jesus é e através disso entender quem nós somos. Eu quero, amados, passar para a ceia do Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você aqui antes disso. Em Malaquias 1,6 diz assim: Filho, honra o pai. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? O Senhor pergunta isso para Malaquias. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Às vezes nós honramos mais os pais, as pessoas, do que o próprio Deus. Deus não está falando que não deve honrar o pai, pelo contrário, o primeiro mandamento, o segundo mandamento é esse. Mas o Senhor está dizendo: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E eu te pergunto aqui, irmãos, como honrar? O que eu poderia dar a um Deus que tem tudo? Eu falei aqui no início, né? Na hora que estava falando de oferta, o que darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito? Perdão, vamos pensar assim: o que eu posso dar a um Deus que tem tudo?
coração de volta. Notem, irmãos, que até durante a oferta, o Senhor já estava falando a respeito disso. Não era eu que ia fazer a oferta, ia ser a Gisele. Eu não vim, vamos dizer assim, né, preparado para fazer a oferta. Só que ela pediu para me fazer aqui agora, em cima da hora. E eu ministrei a oferta da forma que o Senhor colocou no meu coração. Então, ou seja, desde o momento da oferta, querido, o Senhor já está falando de uma forma a respeito de entrega do que Ele quer de mim e de você nessa noite. O filho pródigo, quando ele voltou para o pai não chegou e falou assim: cadê o dinheiro que você saiu com ele daqui? Não. O pai queria o coração do filho de volta. O prazer do pai era ter o filho sentado de volta na mesa. O que dar a um Deus que tem tudo, igreja? A única coisa, querido, que você pode oferecer, que vai verdadeiramente agradar a Deus, é o teu coração. E eu não sei como está o teu coração. Antes da ceia eu preciso fazer isso aqui. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei se você tem discernido o corpo de Cristo, se você tem feito parte do corpo de Cristo. Eu não sei como você está, mas o Senhor sabe. E hoje, querido, como pai, Ele te chama de volta. Não importa o caminho que você andou, não importa por onde você esteve, não importa o que você fez, mas o Pai te convida nessa noite: filho, volta para a minha mesa. Eu tenho um lugar aqui separado para você, eu tenho um banquete aqui preparado para você. Eu tenho algo preparado para você que esse mundo aí, ele não é capaz de te dar. O mundo pode te oferecer prazeres, o mundo pode te oferecer muitas coisas, mas o que o Senhor tem para você, querido, vai muito além de emoção e sentimento. É algo para uma vida inteira e para uma eternidade. Eu vivi nesse mundo, eu fui viciado, eu fui drogado, eu fui prostituto. O Senhor me alcançou e transformou a minha vida. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um ministro da palavra de Deus. Não sou nada ainda. Não me acho nada ainda. Mas quando eu vejo de onde Deus me tirou, querido, e aonde Ele me colocou, eu falo: Senhor, eu preciso te amar muito. A maior parte dos meus colegas da época estão mortos ou presos. Quase todos estão mortos ou presos. Esses dias eu tive em Juiz de Fora, encontrei com um cara que era da minha turma na época. O apelido dele é Faustão, ele está parecendo Olívia Palito. O cara era gordo, um grandão, gordão. O cara tá... O irmão dele preso, o outro... Meu irmão, a vida dos caras acabada. E o outro falou assim: meu Deus, o que o Senhor fez por mim? Eu sou especial? Não. Mas por que eu sou especial? Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo. Ele amou todos nós, Ele amou todo mundo que está lá fora. Ele amou o drogado, Ele amou a prostituta, Ele amou o viciado, Ele amou o ladrão, Ele amou o adulto, Ele amou todo mundo, irmãos. Agora, o que Ele pede para mim e você é o quê? O nosso coração. Volta para a casa do Pai. O Senhor tem falado contigo nesta noite. Eu gostaria de pedir à igreja para colocar de pé. Pode apagar as luzes. O Ministério de Louvor vai tocar uma música aqui. Irmãos, hoje nosso culto, graças a Deus, irmãos, tem acabado pontualmente às 9 horas. Às vezes até antes um pouco. Mas em culto de ceia eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência. Culto de ceia a gente acaba passando um pouquinho. Amém? Mas Deus é Deus. E eu creio que Deus está falando, amém? Então nessa noite, amado, você que veio aqui hoje, e você sente que o Senhor, Ele